3 pontos. O que nós iremos hoje trabalhar, escutar aqui nesse momento de oração é apenas 3 pontos acerca do Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 11. Vou repetir, capítulo 6 do Evangelho de São Lucas, do versículo 6 ao versículo 11, que vai dizer para nós o seguinte: No outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e ensinava. Havia ali um homem que tinha a mão direita paralisada. Os escribas e fariseus o observavam para ver se Jesus curaria em dia de sábado, a fim de terem motivo de o acusar. Conhecendo os pensamentos deles, disse para o homem da mão paralisada: Levanta-te e fica de pé aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Jesus lhes disse: Vou fazer-vos uma pergunta. É permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar uma vida ou deixar que se perca? E passando os olhos por todos eles, disse para o homem: Estende a mão. Ele o fez e a mão ficou curada. Eles se encheram de furor e discutiam entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. 3 pontos, meus irmãos e minhas irmãs, sobre esse evangelho. E o primeiro é que Jesus é a suprema lei. Primeiro ponto, Jesus é a suprema lei. Porque neste ponto nós iremos falar de Jesus como suprema lei? Porque os fariseus, porque aqui os escribas queriam que o próprio Senhor ficasse paralisado diante de uma paralisia. Que o Senhor não fizesse nada, simplesmente porque tinha uma lei. Simplesmente porque eles acreditavam que no sábado deveriam ficar paralisados. E não ajudar o próximo, e não ajudar o outro. O Senhor, no entanto, diferente deles, que eram homens que viviam a lei apenas de um modo externo, eram legalistas, não viviam a lei para agradar a Deus, para agradar o próximo, mas apenas para serem bem vistos pela sociedade. E quantos cristãos nós podemos observar que se comportam exatamente como esses homens que estão aqui. O Senhor, no entanto, ao olhar ali para a situação de alguém, para a pobreza de alguém, para a necessidade de alguém, o Senhor ajuda. O Senhor não se cala. O Senhor não fica paralisado diante de uma paralisia. Não importa, é o sábado. O Senhor é a lei. E o Senhor é a lei do amor. E o amor não espera o dia seguinte para curar. Se pode curar agora. O amor cura, o amor transforma. Meu irmão e minha irmã, eu já te faço uma pergunta. Você é do tipo de pessoa que ajuda as demais, né? Apenas quando é o seu tempo, eu só vou ajudar essas pessoas porque hoje é o meu dia de servir na igreja. Mas se não fosse o meu dia de servir na igreja, se eu observasse alguém que estivesse passando, precisando de mim, se alguém me ligasse, não, eu não vou atender não, porque não é o dia certo. Ou você é uma pessoa disponível a qualquer momento para as demais que sofrem. Você é como os fariseus e os escribas, que escolhem o dia para Deus curar, escolhem o dia para a cura na vida do outro. Seja aberta, porque as necessidades, elas não escolhem o momento, a hora, elas chegam. E quando elas chegam, sejam na nossa vida ou na vida do outro, se nós temos, porque Deus habita em nós, a graça de curar o outro, devemos fazer. Segundo ponto, o legalismo dos escribas e dos fariseus é terrível, porque eles são tão legalistas, tão aprisionados naquela lei, que a lei deveria libertar, mas eles, pelo contrário, ficaram presos a ela. Eles, ao ver que um homem paralisado foi curado, eles nem se importam com aquilo que é a felicidade dos outros, com aquilo que é a felicidade do paralítico, daquele que estava com a paralisia ali na mão, né? Eles estão um pouco ligando, eles só querem saber se de fato é certo ou não é.
Ninguém aqui, o Evangelho não fala que eles, vamos dar glória a Deus porque um irmão que sofria agora está recuperado. Não, eles estão um pouco ligando para o outro. Ele nem se importa para que se o outro foi curado ou não. Eles se importam apenas se é certo ou se é errado. Nós temos que ter cuidado com os nossos legalismos, com as nossas loucuras, porque isso não agrada a Deus. Terceiro ponto e último, a obediência daquele homem que sofria. Nós podemos observar nesse evangelho que o Senhor, ele dá ordens àquele homem. Primeiro ele diz, levanta-te, o homem levanta. Depois ele fala, estende a mão, o homem estende a mão. E aquele homem que obedece ao Senhor, ele é curado. Veja, a obediência a Deus nos dá a graça daquilo que é a cura. Nós precisamos ter um coração obediente à voz de Deus. Se queremos ser curados, seja lá de qualquer situação, a obediência ao Senhor, a obediência a Deus é necessária. Sem obediência não há cura. Jarva, diga-me para mim um propósito para essa semana, para eu ter, assim como esse homem do Evangelho, aquilo que é a cura na minha vida, na minha família, no meu trabalho, seja lá onde for. O propósito é você parar, rezar, escutar a voz de Deus, escutar o que Deus tem para você e faça, obedeça aquilo que Deus tem te pedido, obedeça aquilo que Deus tem solicitado para a sua vida. Se você fizer isso, meu irmão e minha irmã, aquilo que aconteceu com esse homem no Evangelho também acontecerá na sua vida. Deus te abençoe e que a Virgem Maria possa interceder também pela tua cura, para que você seja um homem, uma mulher curada, para amar, para se entregar, para ofertar. Que Deus te livre de todo e qualquer legalismo e te faça um homem e uma mulher mais justo, santo e santa, que obedeça à voz de Deus e obedecendo, viverá para sempre feliz. Amém.